Olá! A dica de hoje é de uma inscrita, Danúbia é o nome dela. Ela mandou a dica de como fazer uma barra canelada com lã grossa. Essa é uma lã que vai na máquina, na regulagem 10. Só que a frontura não trabalha muito bem com essa espessura de lã. Ela não solta as agulhas. E quando precisa fazer uma barra canelada, como fazer? O canelado precisa ter um acabamento embaixo perfeito, um acabamento bonito, um acabamento apresentável. E sem a frontura, esse acabamento fica meio difícil sem algumas dicas. Então, a Danúbia passou para mim essa dica e eu passo para vocês também. Como fazer um acabamento canelado somente na máquina, que ele fica perfeito, idêntico ao da frontura. Isso eu usei para lã grossa. Eu não testei em lã fina porque não tive tempo ainda, mas eu vou usar lã grossa também. Primeiro, chamo todas as agulhas que eu preciso para cima. Depois, seleciono um sim ou não. Vou começar com linha de outra cor. Faço algumas carreiras nessa linha de outra cor. Vou fazer uma carreira em um fio bem fininho, resistente. Ele é um fio de crochê. Para depois eu tirar essa linha de outra cor, eu tiro com esse fio, fica mais fácil. E não solta nenhum resíduo. Sempre começo com o carro no lado direito, pelo menos eu prefiro assim. Coloco o fio principal. Essa é uma lã que eu uso na regulagem 10. Então, se é uma barra, eu vou diminuir um pouquinho a regulagem também. O suficiente que a máquina despache os pontos. Eu vou para a regulagem 8.1. Faço 4 carreiras. Se precisar usar o pente, porque eu estou trabalhando com ele, com a lã fora da antena. Se eu precisar usar o pente, coloco aqui ou um peso. Chamo as agulhas que estavam atrás para cima e teço a quantia de carreiras para baixo. Suponhamos que eu tenha chego à quantia de carreiras da barra. Agora, seleciono novamente, um por um. Essa agulha que veio para cima corresponde àquela que estava vaga embaixo. Solto o primeiro ponto. Os primeiros pontos, os da lateral, ficam bem mais complicados se eu tiver já o trabalho começado do meio para vir para a lateral. Então, primeiro eu solto o da lateral. Cada ponto desse que está vago, que eu desci, corresponde a essa laçada aqui, que foi a laçada inicial. Então, pego essa laçada, deixo 2 carreiras para trás do remalhador, engato a 4ª carreira e agora vou pegando uma por vez, remalhando uma carreira por vez. Solto o outro ponto
Pego a laçada da cor principal aqui embaixo, a primeira carreira, deixo duas, pego a outra e começo a remalhar a partir dali. Vou fazer o outro ponto na lateral também. Desço. Pego a laçadinha que formou aqui embaixo. Conto. Uma carreira está no remalhador já. Conto duas, pego a próxima. Essas duas que eu contei, não vou mexer, vou deixar ela para trás do remalhador. E começo a remalhar todas as outras. Desço o próximo ponto e assim eu vou fazendo com todos eles. É muito bom quando tem pessoas que mostram o seu conhecimento de alguma técnica, alguma forma de facilitar o tricô e querem divulgar para os outros. A Danúbia, ela não tem canal e ela pediu se podia mostrar essa forma aqui. Então ela me escreveu, fez um e-mail enorme. Não, ela fez um e-mail mostrando os detalhes desse remalhado. Gostei demais. Obrigada, Danúbia, e eu tenho certeza que vai ajudar bastante pessoas que não tenham a frontura e queiram fazer canelados assim também. Agora, para malha normal, aumento a regulagem e é só seguir. Depois eu venho naquele fio de separação, puxo e ele solta a linha de outra cor.
deixando o início do trabalho perfeito, limpinho. Ele tem um formato canelado igualzinho ao da frontura, só que aqui feito com remalhador. E usando esse início aqui, você pode fazer qualquer peça sem a frontura. Nossa ideia para hoje, então, é essa, uma dica da Danúbia. Obrigada, Danúbia, e eu espero que tenha ajudado muitas pessoas a trabalhar com a máquina de tricô em lã mais grossa ou sem a frontura para fazer barras. Bom trabalho!